Graça e paz, estamos aqui para mais um Coffee Time, um tempo muito gostoso de conversarmos sobre a Palavra de Deus, que é onde fundamentamos a nossa vida, ela que faz a diferença no nosso dia a dia, desde as coisas mais simples até aquelas mais complexas. Sabemos que não estamos sós, que Cristo, que o Espírito Santo, o próprio Deus estão conosco todo o tempo. Então, se tiver um tempinho aí, compartilha esses devocionais, que nós temos uma sequência enorme aí de devocionais do Coffee Time com alguém que você ama. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ser edificada. E agora vamos continuar com o nosso estudo sobre Provérbios 31, hoje versículo 18. Lembrando que a gente tem feito uma comparação, uma associação, a mulher virtuosa à igreja de Cristo Jesus. Nós como igreja, igreja viva. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Então, nos episódios anteriores sobre Provérbios 31, nós vimos que tudo o que nós fazemos prospera, que é natural para nós, como filhos amados de Deus, porque são as promessas dele simplesmente se cumprindo nas nossas vidas. Não é na nossa força, não é no nosso mérito, não é no nosso conhecimento, não é no quanto nós estudamos, em quantas faculdades nós fizemos, quantos MBAs, quantos doutorados, mestrados, enfim, não é em nada da nossa capacidade. E quando entendemos isso, nós sabemos que o resultado vem de Deus. Porque quando Ele nos dá, Ele cuida. E quando nós temos entendimento de que fazemos com Ele, por Ele, para Ele, o resultado é dele. E é extraordinário, porque é muito mais do que eu e você podemos pensar, pedir ou imaginar. Por melhor que seja o nosso desempenho, a nossa capacidade, aquilo que a gente pode fazer, Deus pode muito mais. Muito mais, quando nós fazemos entendendo quem somos e descansamos nele, porque é ele quem dá o crescimento, é ele quem cuida da própria semente dele. E ele disse que a semente dele, quando semeada em terra boa, ela frutificará até 100 por 1. Então nós cremos nisso, por isso que a igreja, a mulher virtuosa, pode perceber que o seu ganho é bom, porque tudo que ela faz prospera. Tudo que ela faz prospera, mas precisamos saber que Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, o Elohim. Ele é aquele que fez os céus, a terra, Ele é o dono de toda a riqueza, de tudo que existe. Mas como nosso Pai, Ele nos dá acesso, nos permite participar de todas essas coisas e usufruir de todas as coisas que Ele fez e criou para nós. Então, quando entendemos que Ele é a nossa fonte e não o nosso emprego, não o lugar, a pessoa que paga o nosso salário, não, é Deus a nossa fonte. Nós podemos ver isso se cumprir na nossa vida. O nosso ganho é bom, porque Ele multiplica aquilo que Ele dá, aquilo que Ele coloca na nossa mão. Então, quando nós olhamos de forma natural e vamos dizer, isso aqui não vai fechar, para Deus vai sobrar, porque a matemática dele é diferente da nossa. Nós vemos tantas histórias na palavra dele que nos revelam isso. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 5.000 homens. E mais mulheres e mais crianças, e ainda sobrou um monte que eles recolheram, 12 cestos que eles recolheram de pães. Então a matemática de Deus não é a nossa. No mundo nós precisamos vender para ganhar. Para Deus não, é dando que se recebe. Quando fazemos de todo o coração, baseados nele, em quem ele é e em quem nós somos nele, sem esperar em troca, sem barganhar com ele, sem querer comprá-lo. Então, por isso que a igreja pode perceber que o seu ganho é bom. A pastora Rose, ela tem uma frase que eu gosto e eu sempre me lembro disso, porque Deus, Ele é um Deus bom. Tudo que nós temos, tudo que Ele tem para nós, toda a vontade dEle é boa. As coisas ruins que acontecem conosco não são a vontade de Deus. Nós é que nos afastamos dEle. Lá no Antigo Testamento nós vemos claramente isso com o povo de Israel. Eles andavam com Deus e eles escolhiam desse relacionamento, de seguir a vontade de Deus e os planos que Deus tinha para ele. Mas quando estava tudo bem, eles viravam as costas para Deus, buscavam outros deuses e faziam tudo aquilo que os afastava e os impedia de acessar aquilo que Deus tinha para eles. E que nós não sejamos assim. E nem como a pastora Rose, é lá na China que as mulheres agem assim, que as pessoas agem assim. Aqui nós não. Então nós precisamos nos lembrar que é dele, por ele, para ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Por isso que nós permanecemos ligadas nele, linkadas nele, porque nós precisamos dele para viver, para respirar. Que cada pensamento nosso, cada respiração seja para ele. Porque
Isso é o que nos mantém na nossa vida natural, no nosso relacionamento com as outras pessoas, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, aonde nós pisarmos. É isso que nos sustenta, né? E muitas pessoas, elas vivem uma vida superficial de relacionamento com Deus, uma vida muito rasa, muito leviana, né? Focando, né? Eu até busco a Deus, oro a Deus, amo a Deus, mas tem coisas que eu mesma faço, que eu mesma escolho, porque eu quero viver assim. Né? Uma escolha pessoal de cada um. Pessoas focam em conquistas materiais, em usufruir da vida, em viagens e passeios, negociam momentos com Deus, momentos de cultos, de celebração, em busca do seu próprio benefício, seu conforto, sua própria agenda. Né? Isso quer dizer que eu não posso ter um bom carro, uma boa casa, viajar, ter coisas boas? Não tem nada a ver com isso, porque a Bíblia diz que Jesus conquistou para nós uma vida e vida em abundância. Mas o que eu quero dizer é a nossa força, o nosso foco, a nossa energia não deve estar nessas coisas. Porque lá em Mateus a Bíblia diz para nós que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E essas coisas, elas são acrescentadas naturalmente por Deus. Ele é a primazia de todas as coisas e deve ser o primeiro em nosso coração. Não dividir nosso coração com nada. Inteiro dele, vivendo e experimentando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são muito maiores do que os nossos. Ele tem para nós um futuro de esperança, um futuro de paz. Tudo aquilo que nós imaginarmos, Deus pode muito mais. E ele sempre nos surpreende. Sempre, porque ele nos ama. Ele tem prazer em nos alegrar, em ver os seus filhos crescer, prosperar, serem bem-sucedidos em tudo aquilo que fazem. Esse é o nosso Deus, o Pai que nos ama e nos quer muito perto, sendo guiados por Ele. Né? Então, que nós possamos lembrar que a palavra dele é a lâmpada que guia o nosso caminho. Ele é a lâmpada. E quando eu comentei, né, que o nosso coração inteiro para Ele, olha o que diz lá em Colossenses 3,12. Que fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Paz não fala de não guerra, de conflitos, é muito mais do que isso. Fala de uma completude, de algo que é inteiro. Então o nosso coração experimenta essa perfeita paz, esse árbitro nos nossos corações, a paz que é em Cristo Jesus, quando nós estamos conectados nele, quando ele é o primeiro nas nossas vidas. E também sermos agradecidos. Né? Aqui em Provérbios 31 diz, né, que percebe que o seu ganho é bom, vimos, né? Porque essa é a vontade de Deus. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Porque a lâmpada acesa, ela mostra o caminho, ela ilumina a escuridão, ilumina as trevas. Né? Ela nos mostra o caminho, quando ninguém sabe a lâmpada, a palavra de Deus nos mostra esse caminho. Mas a gratidão, ela nos permite acessar riquezas que nós não podemos imaginar em Deus. Ela nos permite manter o nosso coração humilde, sabendo que tudo que temos, tudo que somos é por causa dele, não por nossa causa. Todos os resultados que temos é para a honra e glória dele, não para que nós sejamos engrandecidos, mas para que ele seja engrandecido. Porque imagina todas as promessas dele se cumprindo nas nossas vidas, todas elas, em todas as áreas. Então quer dizer, tudo que eu faço prospera. Um negócio novo, uma ideia que eu tenho, prospera e gera abundância. Na saúde, a perfeição, a materialização da vida de Cristo, que é perfeita, não tem doença nenhuma, não tem dor nenhuma, enfermidade nenhuma, completamente em mim. E isso flui através de mim. A gente ora pelas pessoas e elas também são curadas, são salvas, também experimentam mudança nas circunstâncias. É reconciliação, é filhos que estavam com problema de vícios que são libertos, as pessoas são transformadas. Imagina então, cada palavra, assim como Elias, né? Cada palavra que ele disse não caiu por terra, tudo se cumpriu, isso também é assim? Imagina que sem humildade, sem gratidão, sem reconhecimento de quem Deus é na nossa vida, que é tudo por Ele e é tudo para a glória dEle, os monstros que a gente viveria, né? E que a gente se tornaria. É muito fácil entrar soberba, o orgulho e a gente se achar, só que daí a gente apaga a lâmpada. E daí a gente começa a viver na escuridão, viver nas trevas, e a gente não sabe para onde ir. E a gente tropeça, a gente cai, e a gente não experimenta o que a Bíblia tem. A gente só experimenta essas coisas quando a nossa lâmpada não se apaga. Quando a palavra de Deus é o nosso guia e quando nós buscamos de todo o coração
conhecê-la, honrá-la, vivenciá-la todos os dias da nossa vida. Amém? Continue abençoados e até um próximo episódio.